Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Meus queridos, quando nós estamos estudando essa questão da Anunnaki, Elohim, Arconte, é preciso você ter um certo conhecimento de ambos os assuntos, porque do contrário, as pessoas se perdem, tá? Mesmo pessoas que se dizem gnósticas hoje, elas não conseguem, tá, abarcar toda a doutrina gnóstica, que é muito ampla e que tem diversas escolas. Por exemplo, tem os setianos, tem os valentinianos, tá? E outras escolas que ao longo do tempo foram surgindo. Então, portanto, veja, é muito importante a gente saber que quando você está estudando o assunto Anunnaki, tá? E que você faz similaridade com os Elohim e que, portanto, tem um certo sentido comparativo, ao abordar o aspecto gnóstico, que a gnose é muito anterior ao cristianismo, já existia antes, né? Mas a gnose cristã, diríamos assim, ela surge como um contraponto a tudo que se acreditava naquela época, tá? Então, portanto, os gnósticos, na sua grande maioria, acreditavam que existia um Deus que eles chamavam de demiurgo. Tem vídeo meu falando sobre isso aqui. É só procurar ali na listagem. Tem. É, eles consideravam o demiurgo. O que era o demiurgo? O demiurgo, essa palavra vem de Platão, né? Portanto, é uma palavra que queria dizer construtor. Para Platão, o demiurgo não era mal. Isso é bom, importante a gente frisar, né? A doutrina platonista não via o demiurgo como um ser mau, ok? No entanto, os gnósticos acreditavam que algumas escolas gnósticas chegaram a acreditar de que existia um Deus bom, tá? Que é aquele que Jesus falava, do Pai, tudo mais. Existia o Deus Criador, que era o Jeová, o Javé, portanto, paralelo com Enlil, paralelo com o que os gnósticos chamavam de Ialdabaoth, tá? O demiurgo era chamado de Samael, de Nebro, de Saclas, tá? Dependendo da escola, ele recebia essas denominações, ok? Então, o Deus bom, o Deus de Jesus Cristo, ali o Pai incógnito, aquela figura do Deus transcendente, o Deus criador, que era exatamente esse ser que eles faziam similaridade ao Deus do Antigo Testamento, ao Deus judeu, dos judeus. Portanto, eles consideravam o demiurgo, o Javé, ao qual eles denominavam de Ialdabaoth, tá? E existia um Deus mau, que era aquele que governava o mundo, a realidade, ok? Então, é preciso a gente ver de escola para escola existir essas diferenças de concepção doutrinária, tá? Algumas escolas gnósticas
não consideravam Demiurgo um deus mau, mas um deus ignorante. É muito diferente, tá? Por quê? Porque ele achava que ele era o bam, 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 entendeu? De fato, ele não cria a matéria, porque a matéria não procede precisamente dele, né? Ele não cria do nada, do ex nihilo, porque existia uma substância antes, ok? Então, quando a gente faz similaridade entre Anunnaki, Elohim, Arconte, é preciso a gente saber, de fato, esse, esse limite, esse limiar entre essas figuras. Sempre acrescentando que aqui nós não estamos dando certeza de nada, nós estamos aqui fazendo reflexões e estudos a respeito, primeiro, da figura dos Anunnakis, do panteão sumério, em comparação ao panteão semita. E, claro, se a gente estuda o panteão semita, tá, nós vamos chegar, por uma lógica, de que os gnósticos, ao se referir ao Deus do Antigo Testamento como Yaldabaoth, portanto, existe aí uma similaridade. Tá? Agora, é claro, a gente precisa estudar cada ponto, cada aspecto específico, sem se atropelar. Então, se você não entendeu quem é Yaldabaoth, quem é Javé, quem é Enlil e tal, você precisa conhecer cada aspecto desse para você poder depois fazer essa montagem do quebra-cabeça, senão você embaralha tudo, tá bom? Então, para início, é importante fazer essas ressalvas, tá? Muito bem. Diante disso, outra coisa importante que eu quero falar, que inclusive é tão complicado de pronunciar, que é a seguinte. Existem palavras que até a gente acaba criando no processo de estudo, tá? Que é tipo alien, alien, tá? Alieniteísmo, alien ou alienteísmo ou alieniteísmo, tá? Que é a gente conceber a ideia de que esses seres divinos todos, em tese, são aliens, são seres de outras realidades. Eu não posso dizer que são seres de outro planeta, porque seria ridículo. Tá? Certo? Também, uma palavra que é importante a gente observar é a monolienismo. Tá? Monoalienismo. Monoalienismo quer dizer considerar um alien como um ser, tá? Único. Tá? A mesma coisa a gente pode chamar de politealienismo, que é a concepção de vários, né, aliens dentro de um processo de reflexão. Tá? Dado essas informações, porque o que eu tenho falado sempre de que as pessoas precisam fazer um processo de despertamento? Porque você vai perceber que o nosso mundo está cheio de confusão,
porque isso já nasceu na origem, ok? Na origem. Está lá no início do processo de criação dos humanos. Então a gente precisa ter essa atenção. Porque a deficiência dos nossos criadores, quer você chame eles de Anunnaki, quer você chame eles de Elohim, quer você chame eles de arcontes ou demiurgos, tudo dá na mesma coisa, tá? Lembrando que a questão dos Elohim e dos Anunnakis é muito mais fatos históricos e arqueológicos, enquanto que a gnose é um sistema filosófico que interpreta determinadas realidades e, né, e tenta se colocar ali um fundo de mística, de mistério, tá? Por isso que eu digo que sempre que eu sou um exognóstico, porque eu vejo a gnose como um estudo, tá, das realidades alienígenas, das realidades dos extraterrestres. E extraterrestres não tem nada a ver com seres de outro planeta, né? Para deixar claro. Porque se existissem seres morando em algum planeta aqui do nosso sistema solar, com certeza eles já teriam vindo aqui, dado essa cosmologia que se tem. Então, precisamos ter muito clara essa visão para que a gente não caia em simplesmente uma análise que não é factual. Tá? Existem N aqui canais falando sobre Anunnaki, cada um com suas especificidades, alguns caminham por um lado, outros caminham por outro, e assim vai. Né? Eu aqui procuro, de todas as formas, estudar muito mais do que o que se fala de Anunnaki, do que procurar estudar o que o Zacarias Sitchin disse sobre os Anunnaki. Eu quero ouvir outras visões, outras ideias, outras concepções. Tá? Muito bem. Então, eu vou aqui agora com vocês, porque é assim, né? Eu quero dar uma olhadinha aqui. Né? Os sumérios, eu estou lendo esse estudo, às vezes pode parecer chato, gente, mas é muito melhor. Tá? Porque se a gente se propõe aqui a estudar, e eu não quero vir aqui fazer um monte de imagem, historinha, como se fosse de cinema, porque ainda que isso traga alguma certa informação, não é em si uma profundidade do fato, ok? Os sumérios deixaram claro em seus textos que uma raça sobre-humana muito poderosa do céu, chamada de Anunnaki, criou o homem à sua imagem para substituir os deuses menores em suas tarefas e então dita raça lhe ensinou cultura e civilização. Vocês lembram que a gente falou aqui, né, de alguns seres, né? E é importante perceber que quando nós falamos, por exemplo, dos zigigues, os zigigues, tá? Que eram os deuses menores, essa palavra zigig poderia ser entendido como vigilantes. Tá? Isso é importante porque depois a gente vai
falar sobre aquela história de Enoque, dos tais sentinelas, dos tais vigilantes, que descem à terra para copular com as mulheres adaquitas. Não foi com qualquer mulher, foi com aquelas que tinham o sangue, tá, de Adapa, né? É preciso a gente ter uma certa noção de que nível nós estamos falando, tá? Da mesma forma, os textos semíticos ocidentais, incluindo a Bíblia, falam de um conselho de seres celestiais conhecidos como Elohim, e relatam que eles fizeram o homem à sua imagem e semelhança para cultivar a terra de seu santuário terrestre. Né? Para que foi criado o homem? Para cuidar do jardim, para lavrar, plantar, né? Para servir aos deuses. Nada além disso. E a subserviência continua até os dias de hoje. Esses seres não são deuses, eram uma espécie de semideuses, eram sub-humanos, mas não eram deuses porque acabavam morrendo. Viviam muito tempo, mas acabavam morrendo. Mais tarde, o mesmo Gênesis relata que alguns seres misteriosos chamados Benei Ha-Elohim, tá? Os filhos dos deuses, desceram do céu e tomaram para si mulheres humanas, gerando descendentes híbridos anômalos e que se tornariam grandes homens de renome. Nos tempos antigos, esses seres celestiais eram chamados de deuses pelos humanos, pelos homens. E outrora, porém, quem eram realmente os Anunnaki e os Elohim? Hoje nós os chamamos exatamente de extraterrestres e alienígenas. Ok? Embora muitos pensadores ditos racionalistas, tanto estudiosos quanto leigos, querem ver as mitologias antigas como obras de ficção, tá? E relegar suas histórias à categoria de meras fábulas simbólicas, contos ficcionais, né? E visões de mundo primitivas, de mente supersticiosas e sem educação, e de uma pré-científica simplesmente porque as ideias do sobrenatural e do futurista não se encaixam em sua visão de mundo estreita, limitada, sem se confrontar com seus preconceitos. Um pensador realmente inteligente leva a sério a ideia de que tudo o que é mitológico tem um significado de base história e factual. Por que nós falamos isso? Porque a ideia de que mitologia são fábulas, são lendas inventadas por pessoas cheias de misticismos e crenças, pessoas que, coitadas, tinham ideias ainda, né? E que tornavam o sol um deus, a lua era deus, o vento era deus, a água era deus e tudo mais, né?
tem essas ideias. Mas o engraçado é que quando se faz arqueologia, se descobre cidades completamente, né, feitas com arquitetura, com uma engenharia e uma tecnologia que precisava ser de gente muito culta. Aí como é que você vai chamar essas pessoas de ignorante, né? Ah, são pessoas ignorantes, são pessoas que, olha, viveram um período histórico, então eles eram cheios de fábula, tudo eles interpretavam de maneira mística, eh, de maneira, diríamos assim, espiritualista, né? O que mudou de lá para cá? Será que o ser humano evoluiu mesmo? Se tornou tão racional? É evidente que não, tá? Os seres humanos continuam a criar lendas e mitos, a mistificar e a espiritualizar tudo. Basta você ver que o que se chamava de magia no passado era tecnologia. Né? Então a gente precisa repensar o conceito de mitologia. É. O que tem de verdade nas mitologias? Porque povos de diversos pontos da nossa realidade terrestre têm histórias ou mitos muito parecidos. Né? Muito bem. Continuemos aqui na nossa rota de estudo. Em, um homem verdadeiramente iluminado sabe que os homens antigos não eram como homens das cavernas, meio ignorantes e sem sofisticação, como muitas pessoas querem acreditar, mas homens muito sábios, com altos níveis de conhecimento e raciocínio. Eu acabei de falar isso aqui. Acreditar que aquele pessoal lá atrás, né, eram pessoas ignorantes e etc. e tal, é a maior burrice que se pode falar, né? Porque ainda que a gente tenha que ser seres racionais, nós precisamos ter cuidado para não cairmos no exagero do racionalismo, né? É, portanto, é absurdo pensar que homens dotados quanto o que construíram as pirâmides, ergueram os zigurates, possuíam conhecimentos avançados de astronomia, apenas inventaram contos supersticiosos para entender o desconhecido. Eles eram homens de ciência. Tá? Eles eram homens de ciência. Eles conheciam, por exemplo, a arquitetura. Eles dominavam o conhecimento astronômico e astrológico. Né? Como é que esses caras eram ignorantes? Esses caras eram os caras da ciência, eram sábios. E esses caras construíram pirâmides como? Né?
Você vai me dizer que esses homens cortaram as pedras, carregaram, puxando em cordas, subiram em escada e foram colocando pedras que pesavam toneladas. Nossa, eu ainda estou por ver alguém dizer isso e dizer assim: eu tenho a prova de que foram homens que construíram isso aí. Evidentemente que os seres que construíram essa aí tinham poderes sobre-humanos, ok? Dominavam determinadas formas de tecnologia. Quais? Bem, aí a gente pode especular um monte de coisa aqui. Né? Como as pirâmides foram feitas? Você pode criar a ideia de que, de repente, quem construiu as pirâmides foram gigantes. Que eles poderiam muito bem pegar as pedras e colocar, né? E organizá-las. Nós também podemos dizer que quem construiu a pirâmide foram seres sobre-humanos, com poderes sobre-humanos, e que tinham naves, que tinham alguma espécie de tecnologia que carregava as pedras e colocava. Porque você vai de compreender que não existia guindaste. Pelo menos até agora não se descobriu nenhum. Né? Você imagina. Tá? São reflexões que a gente tem que fazer. Tá? Escribas antigos registraram eventos que eles mesmos e seus ancestrais testemunharam com seus próprios olhos. Eles registraram eventos reais, interpretando-os de acordo com sua compreensão cultural e linguagem do tempo. Evidentemente, pessoal, não há dúvida de que o que é que acontecia? Eles escreveram a forma como eles entenderam. Eles viam criaturas que se misturaram a eles e que chegaram de uma forma que eles entenderam que aquele povo era Deus. Da onde veio essas pessoas, esses seres? Ah, veio de uma galáxia distante. Vieram e foram embora e nunca mais voltaram, porque não tem mais tecnologia para vir. Isso é de uma ignorância até mesmo. Né? Tá. Já pararam para pensar que esses seres podem ser seres que habitam o universo Terra, que podem estar numa Terra distante da nossa, que criaram um sistema tecnológico para separar as realidades uma das outras? Por que esses seres deixaram os humanos e foram embora? Se é que foram embora. Porque muitos deles se misturaram aos humanos, casaram com terráqueos, os da terra, tá? Porque existiram seres que não eram da terra. Quando cria-se o Adão, cria-se o terráqueo. Adão quer dizer aquele que é da terra, né? E as tábuas da Suméria contam que Enki, Enlil casaram com humanas, tiveram filhos. Os Igigues resolveram também descer de lá,
junto com Marduk, que também resolveram procurar mulheres e ter relacionamentos, a mesma história que se conta no livro de Enoque, tá? Então você imagina que eles tenham ido embora. Será que foram embora? Ou será que eles simplesmente desapareceram, morreram, mas deixaram seus descendentes na Terra? Já pensou na hipótese? Ou já pensou na hipótese de que esses seres podem estar em outras terras que nós não conhecemos? É importante que a gente faça raciocínios, reflexões, especulações, porque a nós não é proibido fazer isso. Nós devemos ter medo de quem se acha na certeza de tudo. De homens da ciência que dizem que têm certeza absoluta de que a Terra é uma bola girando a 1.700 quilômetros por hora, que gira ao redor do Sol não sei quantos mil quilômetros por hora, e que a galáxia está girando, o sistema solar está girando na galáxia, e tudo está girando, inclusive a cabeça deles. Eles têm certeza. Né? Pessoas muito cheias de certeza, a gente tem que ter medo. Porque viram autoritárias, viram pessoas que não têm tolerância nenhuma. Basta ver o que nós estamos assistindo no Brasil, esse radicalismo burro, besta, da esquerda e da direita, que no fundo, são as mãos do mesmo e único ser. Tá? Esquerda e direita fazem parte de um único e mesmo ser, que adora essas guerras e que se regozija com essas guerras e com essas batalhas infantis de seres humanos que não cresceram. Né? Você pode ter suas escolhas, suas opções ideológicas, você pode ter o que você quiser, mas não diga que você tem a verdade completa das coisas. Não diga isso. Tá? Enquanto estiverem fazendo o jogo do poder, alimentando o sistema, porque só existe esquerda porque existe direita, e só existe direita porque existe esquerda. Tá? E isso é no mundo todo. Não é só Brasil. Então vamos caminhar com sensatez. Tá? A ideia de que os deuses antigos eram, na verdade, alienígenas avançados de outro planeta no espaço não parece mais tão absurda quando considera que temos como Deus e alienígena são simplesmente uma questão de linguagem. Deus e alienígena, né? Alienígena, porque tem alguns que chamam mesmo alienígena. Alienígena, tá? São simplesmente uma questão de linguagem. Se analisarmos bem, perceberemos que um Deus e um alienígena não são essencialmente a mesma coisa. E, em tese, é isso mesmo. Ok? Os deuses da antiguidade têm origem no céu. De tempos em tempo, eles vêm à Terra e, às vezes, em misteriosos veículos voadores, como carros de fogo
ou pilares de nuvem. Eles criam o homem através de métodos aparentemente sobrenaturais, desconhecidos da humanidade, e eles vigiam a civilização humana para garantir o seu bom funcionamento. Olha só, né? Presta atenção nisso, porque isso é muito importante para você que está me acompanhando no canal. Nos textos das religiões antigas, os deuses têm que comer e podem até morrer em combate. Os alienígenas são seres biológicos que precisam se alimentar e, apesar de viverem muito, ainda são seres mortais. Sempre foram. Sempre foram. Ah? Quem acha que tem algum ser por aí que não tem materialidade, porque depende do que você entende por materialidade, depende do que você entende por energia, depende do que você entende por biologia, né? Você vai ver que os seres que tem por aí todos morrem. Eles têm sim vida longa, têm poderes, têm tecnologia, mas morrem. Ora, as navenzinhas que caíram por aí, né? Segundo as histórias lá em Varginha, não morreu um ser lá, que o povo chama de Grey? Ora, eles podem morrer. Eu não sei que tecnologia é essa deles, que eles caem com muita facilidade na Terra. Né? Também com uma nave daquela que se move com extrema velocidade, a gente precisa perguntar se os caras têm molejo ou se às vezes perde um rumo e cai mesmo. Para mim, essas naves que violam as leis da física, creio que muitas delas nem são tripuladas. Tá? Mas, mesmo assim, é preciso a gente deixar claro: todos os seres existenciais, quer factais, quer factuais, quer moronciais, eles podem passar por um processo que nós chamamos de morte, que nós podemos chamar de transmutação, de transformação, de evolução. Tá? Por isso que eu disse agora há pouco que qual é a certeza que você tem de que esses seres foram embora? Qual é a certeza que se tem que os Anunnakis voltaram para Nibiru? Aonde e que o Nibiru está por aí, o planeta X vai aparecer de novo, tal. Né? Quem acredita que eles voltaram para Nibiru? Dado que as tábuas da Suméria dizem que esse planeta lá vivia em uma crise tremenda, que eles precisavam de ouro para jogar na atmosfera do planeta para poder manter o planeta em existência. Eu não sei se vocês conseguem fazer um raciocínio lógico e acreditar de que esses seres foram embora de fato da Terra. Eu não acredito. Eu acho que eles estão por aí, por incrível que pareça.
Eu acho que há muito mais coisas presentes aqui na Terra, no universo Terra, na Terra base, do que a gente imagina. Enquanto isso, nós estamos sendo distraídos a olhar para o céu, a olhar para o espaço. Hum? E nós já vimos que daí de cima até agora não há nada. Né? Muito bem. Portanto, os homens antigos chamavam os seres sobre-humanos que desciam do céu com palavras da sua cultura e época, chamando-os de deuses, anjos, e que os sumérios testemunharam no terceiro milênio antes de Cristo foi essencialmente idêntico ao fenômeno ufológico que vemos hoje. Tá? A diferença é que hoje os alienígenas não, por incrível que pareça, não querem vir aqui na Terra e ensinar nada, nem falar nada. Né? Eu temo que esses seres já estão por aqui mesmo. Por isso que não vão aparecer. Porque nós estamos vivendo uma realidade irreal, imaginária, projetada. Ok? Muito bem. Porém, os povos daquela época tinham a relação muito mais íntima com os seres interplanetários. Eles, cara, o escritor aqui está usando termos interplanetários. Eu não acredito absolutamente nisso, gente. Quero deixar claro a minha posição aqui. Estou fazendo a leitura do texto, mas estou fazendo uma leitura interpretativa, questionadora e crítica. Tá? Convivendo com os seus mestres alienígenas e vendo-os com seus próprios olhos. Os textos sumérios acadianos relatam como alguns dos deuses habitavam as suas cidades sagradas na terra e interagiam com os homens. Da mesma forma, até mesmo a Bíblia hebraica menciona que Javé, o Deus de Israel, e seus emissários celestiais desceram à terra e conversaram face a face com os profetas e patriarcas, com Moisés, e em algumas ocasiões até levaram seus fiéis ao céu, como nos casos de Enoque e Elias. É perfeitamente razoável pensar que a origem do politeísmo foi um prolongado encontro próximo com antigos, bem avançados astronautas extraterrestres divinos, lado a lado com pequenos humanos. O panteão era uma representação mitológica de um conselho de monarcas e governantes extraterrestres reais que estavam encarregados do gerenciamento da civilização da Terra. Os Anunnakis dos textos da Mesopotâmia e os Elohims das religiões semíticas ocidentais eram, na verdade, entidades biológicas extraterrestres altamente avançadas, capazes de viagens espaciais e engenharia genética, possuindo um nível muito alto de tecnologia e uma vida útil muito longa. Tá? Eles são seres biológicos de origem alienígena, mas também são deuses, pois atingiram o mais alto nível de evolução. Eles vieram à Terra em naves espaciais avançadas e estabeleceram uma base terrestre, ok? E aí fizeram todo o processo de engenharia genética para criar o Homo sapiens sapiens. Ok?
Você talvez, quando você vai ali no livro do Gênesis, é muito interessante é, que acontece o seguinte. Eu vou ler aqui, né? Aqui um texto para vocês, muito interessante, gente. Porque vocês vão perceber uma coisa, né? Eu quero mostrar aqui uma coisa que aconteceu no Gênesis, tá? Toda a terra, capítulo 11, empregava a mesma língua e as mesmas palavras. Observe isso aqui. Aqui a Bíblia está dando uma noção de que todo mundo tinha um único dialeto. De que não existia inglês, francês, alemão, português. Nada disso. Existia uma única língua. Tá? Ora, ao emigrarem os homens para o Oriente, encontraram uma planície na região de Senear, e aí se fixaram. Disseram então uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vamos construamos uma cidade com uma torre, tá? Com uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemo-nos famosos e não nos dispersemos pela terra toda. Aí observem aqui a expressão. Tá? Desceu Javé em quê? No veículo de transporte dele, a fim de ver a cidade com a torre que os filhos dos homens, os filhos de Adão, estavam construindo. E disse Javé: são um só povo com uma só língua. E tal é o começo da sua façanha. E agora nada do que intentarem lhes será impossível. Eia, pois, ele diz, desçamos. Isso ele está falando com os outros Elohim. Desçamos lá mesmo e confundamos-lhes a língua, para que ninguém mais compreenda a fala do outro. Assim Javé os dispersou por toda a terra e deixaram de construir a cidade. Ora, o que é que está explícito aqui para nós? Hein? Está explícito aqui para nós que os seres Elohim ou Anunas, tá? Ou Arconte, ou Demiurgo, como você queira chamar, perceberam, primeiro, que os humanos estavam tendo um avanço muito grande, porque ele não era simplesmente uma cidade, mas eles estavam construindo uma zigurat, quer dizer,
uma espécie de cidade com uma pirâmide que poderia voar e chegar ao céu. Esses seres, então, disseram: bem, agora nada vai ser impossível para eles. Eles estão avançados demais. Precisamos interromper isso aí. Olha, eles já tinham lá no dilúvio interrompido, vamos logo destruir esse pessoal. A alegação era que nós precisamos matar os gigantes que estão lá. Mas, ora, se eles eram seres com tecnologia, por que eles não mataram só os gigantes? Porque eles decidiram matar os gigantes e mais os humanos. Hum? Então eles fizeram uma destruição em massa lá. Em massa não, porque não morreu todo mundo. Houve fuga de pessoas, pessoas subiram para altas montanhas, outros se refugiaram em vários cantos. Tá? A história de que só Noé e a família se salvou é um conto para, claro, favorecer os semitas. Tá? E aí, eles vêm e fazem uma outra coisa. Bem, vamos impedir agora, vamos intervir também. Vamos começar a confundir a linguagem deles. O que seria a confusão da linguagem? Se não empregar uma tecnologia que impedisse os seres humanos de entender o outro. Aí vem aqueles místicos e dizem: não, isso aqui é para que o homem não se entendesse, porque depois lá, né, no dia de Pentecoste, todos entendem a mesma língua. Que tecnologia foi aplicada no dia de Pentecoste para que os apóstolos falassem uma glossolalia, uma língua que foi entendida perfeitamente, que não eram línguas estranhas, eram uma língua ou um dialeto que todos os que estavam ali, vindo de povos diferentes em Jerusalém, entenderam a mesma coisa. Inclusive chegaram a dizer o seguinte: esses homens estão bêbados. Como é que a gente ouve eles falarem na nossa própria linguagem? Houve ali, gente, não milagre. Houve a aplicação de uma tecnologia, a mesma tecnologia aplicada no dia da Torre de Babel, que nada mais é do que uma aplicação tecnológica para que alguma coisa no campo da mente humana pudesse fazer com que os seres não se entendessem. Que o que um falava, o outro não podia. E não era um tantão de gente. Deveria ser ali uma comunidade de pessoas. Eu não estou dizendo que ali surgiu a língua francês-alemão, não. Eu estou dizendo que, de alguma forma, eles interviram porque eles queriam exatamente o que tem hoje. O que nós temos hoje? As pessoas não se entendem mesmo. E não se entendendo, não se pode construir nada em comum. É muito simples. Um fala alemão, outro fala português, outro fala francês, outro fala espanhol, outro fala índio, outro fala árabe, outro fala é, 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 a linguagem judaica, né? O outro fala grego, o outro fala hebraico, o outro fala. É evidente, meus amigos, que não se tem como construir nada em comum com pessoas que falam línguas diferentes. E isso daqui não é simbológico nem mitológico.
Essa é o dado real. Em algum momento da história, eles fizeram intervenção na criação do homem, eles fizeram intervenção na destruição de um grupo de humanos, e eles fizeram intervenção quando os homens começaram a construir a Torre de Babel, e eles vão fazer intervenções continuamente durante a história. Algumas intervenções a Bíblia vai narrar, e outras intervenções a gente vai percebendo ao longo do estudo de outros povos, mitologias, etc. Simples. Tá? É importante que a gente não perca de vista isso. Tá? Não perca de vista isso. Então, o escritor diz assim: se o nosso ancestral evolutivo terrestre era o Homo erectus e nós somos o Homo sapiens, então os Anunnakis, com centenas de milhares de anos de evolução biológica e espiritual atrás de nós, podem agora ser chamados de Homo divinos. Né? Então, meus amigos, para que o vídeo não fique muito extenso, há uma coisa aqui que eu vou encerrar o vídeo comentando sobre isso. O escritor diz: os Anunnaki não são reptilianos e nunca foram. Eles são uma raça do gênero humanoide que seguiu a trajetória evolutiva semelhante à nossa em um planeta distante. Tá? Os Anunnaki são muito parecidos conosco, pois fomos criados à sua imagem e semelhança através do seu material genético. Se os Anunnaki realmente fossem reptilianos, logicamente nós também seríamos reptilianos. Mas é claro que sabemos melhor. Vários símbolos, epitetos, serpentinos adotados por alguns deuses existem e são interpretados por alguns pesquisadores como evidência de que os Anunnakis eram uma raça reptiliana. Mas, na realidade, os símbolos da serpente assumidos por Enki, Marduk e Nindizida têm significado espiritual e não tem nada a ver com eles. A ver com uma suposta origem reptiliana. Tá? Não tem. Tem um símbolo muito mais, que eu diria muito mais científico, místico, se é que se pode usar essa expressão, porque a serpente queria muito mais dar a entender, né, de que os, a Kundalini, que era um tipo de representação de uma energia que está na coluna vertebral, né, que parece, né, estar ali enrolada na coluna vertebral, né, ela tem um símbolo místico. Porque também esses seres, claro, evidentemente, os Anunnaki, os Elohim, também tinham. Ora, por que nós não podemos dizer que os Anunnaki são reptilianos? Porque, na verdade, não são mesmo. Tá? E como nós podemos dizer que os Anunnakis, se é que a gente pode fazer essa afirmação, não seriam humanos ou não seriam um gênero biológico anterior aos humanos que viviam na Terra? Será que eles não viviam na Terra antes de nós e depois eles resolveram criar a nós? Ou nós
somos a evolução deles ou eles são a nossa evolução. São questões que você tem que analisar. Mas nós não podemos fazer essa confusão de Anunnaki reptiliano, como um monte de gente faz por aí, porque a gente vai cair em um fosso de confusão. Se existem reptilianos, dragonianos, insetoides, né? Que há aí gente que fala que tem 49 raças, ou tem livros descobertos que falam de raças alienígenas para mais de não sei quantas aí. Eu acho que é um devaneio, uma espécie de ilusão, porque quem quer que tenha dado essa informação para algum humano, eu sei que existem outros seres, mas não posso dizê-los que eles são insetoides, dragonianos, reptilianos, não. Só posso dizer para vocês que os reveladores que falam comigo não me citam esse tipo de personagens. Nunca me citaram. Citaram nomes, tá? Que eles chamam de troncos familiares ou de uma espécie de genealogia, se é que nós podemos chamar assim, nomes de seres, de grupos de seres, mas quase nada tem a ver com essa história de reptiliano, dragoniano, insetoide, lemuriano, não sei o que tem mais, e tal, e sei lá, né? Tem um monte de coisa. Tem um monte de imagens, eu tenho aqui um monte de imagens que as pessoas dizem que supostamente ser a imagem desses seres extraterrestres. Mas deixarei vocês para fazer essa reflexão, meditar, e eu espero que você pense muito, sabe? Comece a colocar sua mente para funcionar, rabisque no papel seus pensamentos, o que é que você pensa sobre isso, procure escutar a voz da sua consciência superior, tá? Porque se você conseguir se sintonizar, você vai perceber coisas que os outros não percebem, você vai perceber coisas que eu não percebi, e quem sabe um dia você vai estar mandando mensagem para mim dizendo: Robson, eu percebi essas coisas e eu queria compartilhar com você. Tá ok? Lembre-se, nós somos capazes disso. Só precisamos despertar. Um abraço e até o próximo.